Olá, começa agora mais um programa Destaques. E os microempreendedores individuais que foram excluídos do Simples Nacional têm até amanhã para regularizar a situação e pedir o reenquadramento. Estão sendo oferecidas possibilidades de desconto de 50% do débito total da dívida e parcelamento. O Gutenberg Alves, que diariamente recebe dúvidas sobre esse tema, indica que o melhor é fazer a regularização com a ajuda de um especialista. É super desinteressante quando você sai do MEI, né? Ou você vai para o lucro presumido ou você vai para o lucro real. E aí você tem um aumento de carga tributária, você tem uma burocracia maior na entrega da documentação e aí você tem realmente no final do dia você tem um aumento de custo, né? Tanto de impostos como de um especialista que você precisa também para acompanhar a sua empresa. O Simples Nacional é um dos sistemas tributários do país e exclusivo para micro e pequenas empresas. Quem adere a esse regime tem uma série de vantagens, como no valor e na forma de pagar os tributos ao governo. O Simples Nacional é um regime tributário, né, que o governo criou, que ele visa simplificar os impostos, né? Primeiro que todos os impostos são unificados em uma só guia, né? E segundo que existe uma carga tributária menor em comparação aos outros regimes. Além de dívidas com a União, outro motivo que pode excluir microempreendedores individuais do Simples Nacional é o não cumprimento de regras que são próprias desse perfil. O teto de faturamento anual para eles, por exemplo, é de R$ 81 mil. Quem não regularizar a situação esse mês vai ter que esperar um novo prazo disponibilizado pelo governo. E a gente fala agora sobre imposto de renda, que vem com algumas novidades agora este ano. E para tirar essas dúvidas, eu converso com Davi Vasconcelos, que é contador, está aqui comigo no estúdio. Davi, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Davi, falando sobre essas mudanças, né? Vamos começar do começo. Quais são essas principais modificações desse ano para quem já está juntando ali a documentação para declarar sem preocupação? Pronto, a principal mudança do imposto de renda esse ano foi o aumento da faixa de isenção, né? Que em 2023 a faixa de isenção era de R$ 1.903 e agora, em 2024, passou a ser até 2 salários mínimos. Então, quem está recebendo ali até 2 salários mínimos pode se despreocupar que em 2025 não vai precisar fazer a declaração do imposto de renda. A mudança desse ano, ela reflete na declaração que a gente vai fazer em 2025. Então, quem vai realizar a declaração agora, que inicia dia 15 de março, é sobre os rendimentos de 2023. Então, não tem o reflexo das mudanças. Continua com a mesma regra dos anos anteriores. Sempre lembrar isso, né? Sempre você está declarando esse ano, mas é do ano anterior, né? De tudo que aconteceu no anterior, 2023 no caso, né? E aí, quem é que tem que ficar atento nesse sentido, com relação a do ano passado para agora? Quais são os documentos que já tem que juntar, assim, já preparar? Assim, quem recebeu rendimentos tributáveis até 28.550 já tem que ficar atento, né? Porque ele já ultrapassou ali a faixa de isenção do imposto de renda e vai ser obrigado a fazer a declaração. Também quem teve rendimentos isentos até 400 mil, então a gente tem que ficar atento, quem comprou veículo, quem vendeu casas, essas regras que continuam sendo as dos anos anteriores, que a gente vai ter que ficar atento, porque vai ter que fazer a declaração do imposto de renda. Davi, no caso, por exemplo, né, para quem é microempreendedor individual, assim, quais são os principais pontos que você identifica para essa pessoa declarar sem preocupação? O MEI, ele geralmente tem o costume de não fazer a declaração, mas eu sempre aconselho de estar declarando, porque a declaração do imposto de renda, ela serve como um informe de rendimento para a sua empresa e também para a sua pessoa física. O MEI, ele tem que fazer a declaração anual da sua empresa no CNPJ e essa declaração anual, os rendimentos que foram colocados lá, eles migram uma parte isenta e uma parte tributável para o seu CPF. Então, a junção dos dois, os rendimentos que você teve no MEI, no CNPJ, migra um pouco para o rendimento de pessoa física. É muito importante porque o MEI, ele não tem aquele contra-cheque, ele não tem um prolabore em contra-cheque definido todo mês. Então, o informe de rendimento do imposto de renda, ele funciona como uma renda, uma comprovação de renda para a pessoa física.
E no caso, assim, para quem utiliza serviços de saúde, tem plano de saúde ou não tem, mas faz um pagamento por uma terapia, alguma coisa assim específica, né, constante. O que essa pessoa deve guardar? Quais são as documentações necessárias para declarar? Isso, quem tem plano de saúde, quem faz consulta no particular, esse é o momento, né? A gente ainda não iniciou a corrida para a declaração, podemos dizer assim. Então a gente, já que não iniciou, vamos organizar a documentação com calma, vamos pedir os informes de rendimento ao plano de saúde, vamos entrar em contato com a clínica ou com o médico que a gente se consultou no ano passado para pedir a nota fiscal, para estar juntando toda a documentação. Aí assim a gente consegue lançar no imposto de renda, pagar menos imposto ou até aumentar a nossa restituição. Davi, tem muita gente que tem comércio online, né? Muitas pessoas vendem pela internet, pelas redes sociais, enfim. Essas pessoas, elas precisam declarar? O que nesse caso é indicado? Isso, funciona do mesmo jeito, com as mesmas regras de uma pessoa que tem uma empresa ou de uma pessoa que trabalha como CLT para uma empresa. Se você teve rendimento superior a 28.500, fique atento, principalmente se você tem uma maquineta no seu CPF, que é no caso dos autônomos, né? A pessoa que faz venda autônoma, tem maquineta no CPF, recebeu o Pix, então tem que ficar atento, porque se os seus rendimentos ultrapassou essa faixa de isenção, você passa a ser obrigado a declarar o imposto de renda e a pagar o imposto sobre aquela renda. E aí, nesse caso, se a pessoa cair, por exemplo, né, aconteceu ela não declarou e aconteceu dela ser chamada, em que momento a Receita Federal entra em contato? A gente também vê muito golpe, né? Muita gente se passando pela Receita Federal para dizer que você clique aqui, resolva a sua situação, e quando você vai ver já contaminou o celular, já entrou em golpe, enfim. Quais são esses cuidados que a pessoa deve ter? Assim, a Receita Federal vai começar a atuar após o término, né, da declaração do imposto de renda. Se ela identificou no cruzamento de dados dela que aquela pessoa física teria que fazer a declaração e ela não cumpriu com a obrigação fiscal, ela vai atuar em relação a isso. Em cartas, né, ou bloqueando o seu CPF, né, colocando como situação irregular, para que você entre em contato com o contador, com um profissional qualificado e verificar qual a restrição do seu CPF. Geralmente, quando tem o CPF bloqueado, é por falta da declaração do imposto de renda. Aí a pessoa pega toda a documentação que precisa para declarar, faz a declaração em atraso, né, paga aquela multa de 165 por atraso de declaração, mas logo o CPF fica regular. Caso tenha algum imposto a pagar, ela também tem que fazer o pagamento do imposto. Esse caso, isso que você falou é importante, né? Que a questão do CPF, né? Ele estando irregular, você praticamente não faz nada, né? Exato. O CPF estando irregular, acaba bloqueando, né? Se você retardar um pouco essa regularização, acaba bloqueando contas bancárias. Quem é aposentado já tem ali um impacto no mês seguinte, porque não vai receber o seu aposentadoria. Então, tem todo esse impacto, não tira passaporte. Então, por isso que é tão importante ficar atento a essa regularização. Muita gente que é autônoma deixa de declarar, pensando que não, eu sou autônomo, não tenho empresa, não tenho MEI, não trabalho de carteira assinada, eu não tenho a obrigatoriedade de fazer a declaração. E muita gente se engana também. E aí, nesse caso, pega muita gente que trabalha com isso, né? Assim, gente que tem sua vendinha, né? Pegou sua maquineta, ou então tá fazendo por meio de Pix, acha que não vai declarar, mas pode cair nessa, né? Pode ser, a Receita pode puxar, porque hoje em dia é tudo muito fácil, né? Você identificar para onde o dinheiro está correndo, né? Para saber de onde é que ele está indo, para onde é que ele está chegando. É isso mesmo. A Receita Federal está muito atenta com os cruzamentos de dados. Cada ano que passa, fica mais eficiente o cruzamento de dados na Receita Federal, justamente por causa do Pix, por causa que toda maquineta ela tem por obrigatoriedade informar os rendimentos daquela pessoa, daquela empresa para a Receita Federal. Então ela não tem todas essas complexidades de dados no banco de dados dela. Então a gente tem que declarar, a gente tem que fazer esse prestamento de conta, que a declaração do imposto de renda ela é um prestamento de conta com a Receita Federal,
para que fique tudo regular, para que não tenha nenhuma pendência e siga com seu CPF sem estar irregular. Davi, com relação a quem faz investimento, né? Quais são os documentos necessários, o que essa pessoa precisa fazer para também declarar? E quais são os investimentos que você declara e quais são os que você não declara? Pronto. Você tem que pegar ali um histórico no site da B3, né? Você também pode estar, conforme a sua movimentação, você está documentando e arquivando as boletas, que são o recibo de negociação de compra e vendas, que é para no momento em que você for fazer a declaração, para você saber se obteve lucro ou se você teve prejuízo na compra e venda daquela ação. Então você tem que ficar muito atento com o seu patrimônio em ação, para saber o valor total e o valor nominal daquela ação, para também saber o valor vendido, o valor de compra. As ações que são isentas, como fundos imobiliários, como também a poupança, a gente declara nos rendimentos isentos, e aquelas ações que têm rendimentos tributáveis em compra e vendas, que até o limite de 20 mil mensal se torna isento, a gente tem que colocar no campo apropriado. Então, quem tem ação, ações, o imposto de renda, ele é um pouco mais complexo. E muita gente pensa assim, vou declarar o meu imposto de renda com os meus rendimentos que eu recebo de pessoa física, mas não vou declarar minhas ações. Aí acaba caindo também na malha fina. Se você vai declarar, tem que fazer uma declaração completa, com todas as informações, com todos os prestamentos de conta com a Receita Federal. Muita gente também, eu sou autônomo, não atingi 28.500 no meu CPF, mas comprei ações e tive venda de ações. Você já passa a ser obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. E por mais que a Receita ela facilite, né, o acesso, hoje é muito mais fácil você fazer esse processo, mas é sempre bom, né, ter o contato, o apoio e também o suporte de um profissional qualificado, né, um contador que possa te ajudar nesse sentido, que possa tirar essas dúvidas, porque às vezes é uma besteirinha de nada, né, Davi, que você pode cair na malha fina, né? Exatamente. Os principais casos que a pessoa cai na malha fina é por divergência de dados, às vezes por erro de digitação. Então, se você não se sente seguro, né, como está cada vez mais fácil, com a senha do gov.br você consegue extrair da base da Receita Federal muitos dados para a sua declaração do imposto de renda. E assim, mas se você não se sente seguro, se você tem ações, é uma declaração mais complexa, você contrata um profissional, que é para você não ter nenhum problema ali com a sua declaração, porque para não correr risco de ser multado, para não atrasar a sua restituição. Então, quando você contrata um profissional, além de fazer a sua declaração, ele faz todo o acompanhamento da sua declaração até ficar tudo ok, porque tem alguns estágios quando a gente declara, ela fica em processamento, fica na fila de restituição ou cai em pendência. Então, tem que ficar acompanhando. A obrigatoriedade não é só declarar, mas sim também, após o envio da declaração, ficar acompanhando como é que a Receita Federal está recepcionando a sua declaração. Davi, com relação à família, digamos assim, né? Você tem, hoje em dia, as famílias, às vezes acontece dos pais separarem e aí cada um está na sua conta, né? Tem a pensão do lado, tem escola, enfim. Como é que se faz a declaração nesse sentido? Assim, a mãe declara da escola do filho, o pai declara também, pode ter essa duplicidade. Quais são esses cuidados que tem que ter nesse sentido? Não pode ter essa duplicidade, né? Tem que colocar o filho como dependente, né, da parte que lhe cabe. No caso, se eu sou responsável pelo colégio, então eu vou colocar os rendimentos ali pagos pelo colégio na minha parte, né? Se a mãe ela é responsável pelo plano de saúde, ela coloca também ali como despesas médicas o plano de saúde da criança. Então tem que ter muito cuidado com esses dados para não gerar duplicidade e você cair na malha fina por causa dessa divergência de dados. No caso, é para pessoa com deficiência, pessoa que é impossibilitada mesmo, já adulta, idosa, ela também entraria nesse sentido? Sim, entraria. Tem um campo lá onde você pode colocar o dependente com deficiência, colocando os dados, CPF, data de nascimento, fica tudo
tudo ok, como dependente ou alimentado. Davi, e a restituição, né? Todo mundo espera, se entra no primeiro lote, se não entra. Quem declara primeiro, recebe primeiro mesmo, é isso? É isso, a Receita Federal ela tem uma fila de prioridades, né? Idosos, pessoas com deficiência, mas caso você não se encaixe nessa categoria, você declarando primeiro, você colocando também para receber a restituição com o Pix, você acaba ali entrando também no primeiro lote, acaba recebendo mais rápido essa restituição, que faz muito valer a pena, né? Um dinheiro ali que está voltando para o bolso do brasileiro, que sempre é muito bem-vindo. Pois é, e aí, nesse caso, com o Pix também, se você declarar com o Pix, solicitar que pode receber mais rápido, é isso? Isso, a gente extraindo os dados do gov.br já elimina grande chance da sua declaração cair na malha fina. E você também solicitando a restituição pelo Pix, CPF, né, você não consegue trocar, colocar Pix e-mail, Pix telefone, não. Tem que ser no Pix, CPF, você acaba entrando na lista de prioridades da restituição. Davi, falando do Pix, né, como é que ele mexeu com a declaração do imposto de renda? Assim? A gente viu agora da restituição que você falou agora, mas na declaração, digamos assim, na movimentação do dinheiro, como é que ele mexeu para o imposto de renda? O Pix, ele está deixando mais evidente para a Receita Federal essa movimentação financeira, né, de um autônomo, de uma empresa, de uma pessoa que está fazendo a sua venda. Então, você que é autônomo, microempreendedor individual, tem recebimento em Pix, em CPF, você tem que fazer a sua contabilidade, as suas anotações ali do que você recebeu, para você poder registrar e prestar conta aí com a Receita Federal referente a isso, porque há cruzamentos, né? O Pix ele passa pelo Banco Central, o Banco Central ele informa para a Receita Federal. Então ele tirou essa movimentação, ele deixou mais claro para que os contribuintes declarem, fique tudo regular e também tem esses benefícios de você ter um rendimento comprovado, né? O imposto de renda ele facilita em uma compra de uma casa, numa compra de um veículo, né? De uma liberação de um cartão de crédito. Essa comprovação de renda ela é aceita pelos bancos e prioriza você nessa questão financeira. Tá, joia, Davi. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E ainda dá tempo, né? Para quem está assistindo, juntar a documentação antes do carnaval, né? Já ajeita a documentação direitinho, vai curtir a folia e volta já tranquilo para receber logo a primeira restituição. Né? Exato, não pode deixar para a última hora, né? Deixar para a última hora, vai começar dia 15 de março, vai até o dia 31 de maio, então eu vou deixar para a última hora, tem tempo? Não, não faça isso. Né? Pega a documentação, fale com o imposto, fale com o seu plano de saúde para pegar os informes de rendimento, fale com o médico, aquele médico que você teve uma consulta particular, fale com a escola das crianças ou com a sua faculdade, pegue toda essa documentação, que não é pouca, né? É uma papelada enorme, e se você não se sentir seguro, já fala com um contador, olha, eu estou aqui com a minha documentação, está faltando mais alguma documentação, para você poder sempre estar um passo à frente, ser um dos primeiros a declarar. Caso tenha alguma pendência ali, você ainda está no prazo da declaração, você ajusta a sua pendência e fica tudo ok. E dando tudo certo, você vai ser um dos primeiros a receber a restituição. Tá, joia, Davi. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E as soluções para a segurança pública brasileira foram tema central aqui em Fortaleza de um debate entre autoridades públicas e especialistas. Os dados cada vez mais alarmantes da criminalidade e o avanço das facções criminosas motivaram a discussão. O aprofundamento do tema foi feito pelo professor, pesquisador e coordenador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, que participou virtualmente, e pelo escritor, ex-secretário adjunto de Segurança Pública de Minas Gerais e professor Luiz Flávio Sapori. O encontro aberto ao público foi prestigiado
prestigiado por deputados, secretários e personalidades como o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, o ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-ministro Ciro Gomes. O Brasil deixou ir longe demais a organização criminosa das facções, em alguns lugares das milícias, que nada mais é do que uma releitura das facções criminosas, estão se envolvendo inclusive no mesmo tipo de figuras penais, a pretexto originalmente de oferecer uma segurança privada mafiosa, estão envolvidos em narcotráfico, estão envolvidos em grilagem de terra pública, enfim. E isso aconteceu ao longo dos últimos 25 anos no Brasil, impunemente. Então é preciso colocar em debate essa questão, e eu tenho para mim, são propostas concretas que nós fizemos, de que nós precisamos federalizar o enfrentamento dessas organizações através de mudanças institucionais. Inevitavelmente, a resolução dos graves problemas e da falta de segurança passa por questões sociais, como o investimento em políticas públicas para a juventude. O ex-prefeito Roberto Cláudio considera que, embora a atenção para a juventude seja necessária, o aparato policial na repressão da violência e as ações de inteligência são indispensáveis nesse enfrentamento. Isso envolve inteligência, isso envolve o enfrentamento direto do crime, isso envolve a integração de todo o aparelho policial do Estado com outros aparelhos policiais, como, por exemplo, o federal. Por muito tempo aqui no estado do Ceará se dizia que o trabalho do governo do estado ficava limitado porque não se tinha o apoio do governo federal. Pois bem, agora há um alinhamento de poderes. O governo estadual e o governo federal dialogam. São do mesmo partido, têm o mesmo alinhamento. Então não há razão para que essa integração não dê efeito, não dê resultado. A discussão sobre segurança pública trouxe ao centro do evento a universidade. Uma das principais formas de combater a violência é a pesquisa científica, o estudo acadêmico. Por isso, são os diagnósticos que a universidade proporciona que podem ajudar a resolver o problema. Na avaliação do especialista, existe efetivamente solução para a segurança pública, mas ela exige 3 fatores propulsores. Primeiro, prioridade política total no âmbito federal e no âmbito dos estados. Não adianta dizer que segurança pública é uma preocupação nacional se a presidência da República e os governadores não transformam isso em prioridade nas suas agendas governamentais. Segundo, essa prioridade tem que se transformar num plano de ação estratégico. Você não faz segurança pública apagando incêndio todo dia, resolvendo um problema de cada dia. Você faz segurança pública pensando em 4, 5 anos, com planos concretos para aumentar a capacidade repressiva da polícia, diminuir a impunidade, fazer prevenção social com a juventude recrutada pelo tráfico. E, em terceiro lugar, precisamos implementar o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que já é uma lei desde 2018 e até agora não saiu do papel, nem no governo Bolsonaro e até agora também no governo Lula. E a Unifametro está com inscrições abertas para mais de 40 cursos gratuitos de curta duração. E para falar mais sobre esses cursos e muito mais, eu converso com a Roberta Mapurunga, que é coordenadora do Núcleo de Extensão e Responsabilidade Social da Unifametro. Roberta, muito obrigada pela sua presença. Olá, Elaine, o público da TV Otimista. Nós é que agradecemos a oportunidade, esse convite de poder partilhar com todos essa rica programação. A Unifametro é uma instituição de ensino que há 22 anos, recentemente a gente completou 22 anos, nós sempre tivemos um compromisso muito grande com a educação. Mas não só a educação pela educação, mas pela qualidade e por tudo o que ela traz para a comunidade. Então, ao longo desses 22 anos, a Unifametro ela tem incansavelmente aplicado recursos, esforços para trabalhar o tripé da educação, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E enquanto coordenadora do Núcleo de Extensão e Responsabilidade Social, eu venho falar um pouquinho dessa nossa rica rotina, que não só envolve os alunos, professor, toda a comunidade acadêmica, mas também a comunidade do entorno. Então, a extensão ela é trabalhada através de cursos, que foi a sua fala inicial, nossa rica programação, mas os nossos alunos também vivenciam a extensão através de projetos de extensão curricular, extracurricular, aonde a gente, através do Núcleo de Práticas Jurídicas, do Complexo
complexo odontológico, da clínica veterinária, da clínica integrada que atende os cursos de saúde, né, do centro de gastronomia. Então, eles promovem atividades supervisionadas por professores, né, totalmente acompanhada pelos coordenadores de curso. Eles fazem essa parte da extensão como uma atividade de internalizar aquele conhecimento de sala de aula em prol da comunidade do entorno. Então, hoje nós temos várias atividades na área da saúde, na área jurídica, que traz esse benefício para a comunidade, não só ali da Jacarecanga, mas tem pessoas que vêm de Maracanaú, de Maranguape, de Caucaia, para ter esse tipo de atendimento em nossas clínicas. Totalmente gratuito. Isso faz toda a diferença, porque tanto a sociedade tem esse benefício, como os nossos alunos eles já têm essa prática profissional no dia a dia. Além de despertar neles aquele sentido cívico, né, de você cuidar do seu próximo. Então, são trabalhos belíssimos. Eu convido a todos a acompanharem, não só no site, mas também nas redes sociais da Unifametro, né, @Unifametro. Mas voltando à sua questão inicial, que foram os cursos, sim, nós temos uma programação muito rica, né? Na verdade, é o ano todo. A gente só coloca uma temática diferente, cursos de férias, mas na verdade esse programa Expandir é um programa onde todos os meses os nossos alunos, demais interessados, podem participar. A nossa proposta é fazer com que o nosso aluno, o nosso colaborador, a pessoa que mora ali no entorno da Unifametro ou qualquer área, possa absorver esse conteúdo que é colocado à disposição. Então, na maioria, nós temos cursos gratuitos, temos cursos pagos, mas a preços populares, podem ser presenciais no campus Carneiro da Cunha, que fica ali na Jacarecanga, mas também podem acontecer de forma remota no canal da Unifametro no YouTube. Então, nós temos agora em janeiro mais de 40 cursos, como você falou, né? Até o dia 3 de fevereiro a gente tem essa programação, convido a todos aí até o nosso site para conferir. E nós temos tanto da área da saúde, como a área do direito, a área da gastronomia, né? São temáticas extremamente ricas, atuais, né? Que vão dar toda a condição do nosso aluno cada vez mais ter uma boa inserção no mercado, né, para que ele possa vivenciar, possa praticar e ter essa empregabilidade, mas também fazer com que família, amigos, né, se beneficiem também, porque isso é tudo aberto para a comunidade, né? A gente tem um princípio de formar para transformar, esse é o nosso slogan, né? E eu acho perfeito, porque realmente assim há uma formação contínua, né, para uma transformação também. O aluno, quando passa não só pela sala de aula, pelas disciplinas, mas por toda essa experiência de extensão, quando o aluno passa por essa experiência de extensão, ele começa a se apropriar e desenvolver não só habilidades técnicas, mas comportamentais também, para que vão ajudar na formação profissional dele, né? Então, sem dúvida, é uma excelente opção para você investir nessas férias, né? Convido a todos a irem no nosso site, vejam a programação, participem. Você, ao final, você tem um certificado de extensão que vai agregar ao seu currículo, tá? E termina em fevereiro o curso de férias, mas a programação continua até dezembro, né? Então, fevereiro, a gente volta com a outra programação, mais voltada para a empregabilidade, né? Vamos falar de marketing pessoal, do LinkedIn, né? Como é que você pode potencializar a sua carreira. Então, a temática principal de fevereiro vai ser empregabilidade. Roberta, e falando dos cursos voltados para a comunidade, né? Você falou que tem os gratuitos também. Existe um pré-requisito? Precisa ter alguma escolaridade ou não necessariamente? Ou depende, como é que é feito isso, essa seleção para essas pessoas que vão fazer esses cursos gratuitos? É muito difícil ter algum tipo de pré-requisito, só quando é um curso muito específico, né, para determinada área, alguma coisa da odontologia, né, alguma coisa da tecnologia da informação, que precise de um conhecimento anterior. Na maioria dos casos, não. A pessoa, por curiosidade, ela pode se inscrever. Não há necessidade de você comprovar que tem aquele conhecimento, né? Mas aí esses casos que precisam de
não digo uma seleção, mas uma triagem, né, do perfil do público, a gente trata de uma outra forma. Na maioria da programação, ele acessa o link e faz a sua inscrição. E são cursos que são bem atualizados, né? São cursos que é voltado mesmo para a demanda do mercado. Como é que é feita essa escolha desse curso? Interessante essa pergunta, porque assim, há todo um cuidado aí, né? Não só do núcleo de extensão que eu represento, mas assim, dos coordenadores de curso, né? É uma equipe muito engajada, a comunidade acadêmica da Unifametro é muito engajada. Então, os coordenadores, por sua vez, envolvem os professores, né? E eles trabalham as temáticas que são mais significativas para os nossos alunos e também que atendem à demanda do mercado de trabalho, né? Então, a gente fica sempre naquele acompanhamento, o que é o melhor para o aluno, né? O que a gente pode contribuir para empresas. A gente tem um contato muito próximo das empresas parceiras, né? Através do nosso núcleo de carreiras, né? Que a gente cuida da empregabilidade do aluno, então tem muitas parceiras, empresas parceiras, e a gente ouve muito, né? O que eles esperam dos nossos alunos, mesmo durante a graduação ou egressos quando eles concluem. Então, nós temos esse acompanhamento e a gente busca trabalhar temáticas que atendam todas essas demandas, né? Então, são temas sempre atuais. Sempre. A proposta é atualização contínua do nosso aluno e do interessado que queira continuar conosco os seus estudos. São quantos cursos que tem na Unifametro atualmente? Assim? De graduação? Isso, de graduação e os de pós-graduação, de extensão. Tem como ter uma média? Olha, de graduação são mais de 30. Mais de 30, né? Nós temos também de pós-graduação. As pós-graduações, elas são todas voltadas aos nossos cursos, então é muito comum o nosso aluno dar essa continuação, fazer essa continuação conosco, muito. E nós temos um trabalho muito bacana, né? A nossa parte da extensão e da responsabilidade social muito forte, que é o Atualiza. O programa Atualiza é belíssimo, a Unifametro é a única que oferta isso, que é dar condição do nosso aluno após formado, quer dizer, o nosso egresso, continuar estudando de forma gratuita. E isso, a gente tem uma demanda muito grande, muitos voltam para fazer esses cursos de extensão, né? O aluno, o egresso, né, no caso já formado, ele por 2 anos, ele pode cursar disciplinas como extensão. Ele escolhe a área que ele quer, ele pode fazer uma disciplina que ele fez na época da graduação e ele quer fortalecer aquele conhecimento, ou porque tem curiosidade, por exemplo, ele pode querer fazer uma disciplina de patisserie lá na gastronomia, ou ele pode ter conhecimentos na área de finanças, vai para a contabilidade ou para a administração. Então, ele escolhe. A gente, em breve, vai divulgar no nosso Instagram, né, o post que diz que estão abertas as inscrições para o programa Atualiza. O aluno, o egresso, no caso, ele vai no site, ele seleciona as disciplinas que ele gostaria e a gente vai atendendo. Então, o aluno, ele pode ser um simples ouvinte que não tem aquela responsabilidade de ter frequência, de fazer notas ou de fazer provas, ou ele pode fazer todo esse processo, né, de frequência, as provas, e aí recebe o certificado de extensão. Mas a nossa proposta é fazer com que o aluno ele atualize aquele conhecimento, ele tenha acesso a outras informações e ele continue por mais 2 anos usufruindo dos benefícios da Unifametro, né? Então, assim, só nós que temos esse programa tão bacana. E como é que é trabalhar um público tão diverso, de adolescentes, né, de adultos, de jovens no caso, né, adultos e idosos também. Eu sei que tem gente que é da terceira idade que virou a chave, mudou o rumo da vida e está estudando de novo, né? Tem. Como eu falei, assim, a gente tem um corpo, né, uma comunidade acadêmica muito engajada. Então, o aluno, ele é bem recebido e essa recepção, né, que faz parte de um dos valores da Unifametro, que é o acolhimento, ele perpassa, esse valor perpassa todos os setores, né? Desde a portaria, a secretaria acadêmica, ao apoio às coordenações, aos professores, aos coordenadores. Então, todo mundo compartilha desse valor. E meio que no início, né, tem uma triagem, né, para a gente entender quem é aquele público, né? Então, inicia-se um semestre, os coordenadores vão dar as boas-vindas e eles vão perceber, né,
como é que é aquele público, né? Existe um setor na instituição, que é a CPA, que é a comissão que faz a avaliação de toda a prestação de serviço, que faz um preenchimento de um questionário que a gente tem o perfil daquele aluno. Então, a gente sabe a faixa etária, qual é o nível de escolaridade do pai, da mãe, a renda salarial. Então, a gente já tem uma noção de quem é aquele aluno, justamente para ir trabalhando tanto o conhecimento, a didática, mas a comunicação também, né? Como é que o nosso marketing vai comunicar nas redes sociais para aquele aluno, qual é o público. Então, tudo isso é muito bem acompanhado. Roberto, então para quem está assistindo, você pode usar essa câmera aqui do Matheus para dar o seu recado com relação a inscrições, saber mais informações, enfim, tá para o que vocês estão realizando para esse ano. Então, sintam-se convidados a conhecerem melhor a Unifametro, a seguir as nossas redes sociais, a acompanhar todo esse trabalho que nós fazemos incansavelmente em prol da educação. Participem, se você ainda não é nosso aluno, venha, ser do time Unifametro, você só tem a ganhar. E nós temos, como nós falamos, uma programação riquíssima de cursos à disposição de vocês. Então acessem o nosso site unifametro.edu.br/expandir, faça a sua inscrição e conheça mais um pouco da Unifametro. Obrigada mais uma vez. E agora é o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E no último fim de semana, Fortaleza recebeu o maior evento de cultura geek do Norte e Nordeste. A primeira edição do Sana 2024 reuniu milhares de amantes da cultura nerd no Centro de Eventos do Ceará. Confira. A paixão pela ficção e o amor pelo universo geek faziam de cada um que chegava por aqui um novo protagonista da própria história com o Sana. Gabriel e Ana Maria seguem essa máxima. Os dois vieram ao Sana acompanhados de um grupo de amigos, todos fantasiados de personagens do mangá japonês One Piece. Dando vida real à ficção, eles não passavam despercebidos pelas crianças, postura que alimenta a imaginação que só os quadrinhos podem proporcionar. Você gosta tanto do personagem, aí o personagem vem na sua frente, você, não, quero tirar foto com ele, quero fazer alguma coisa com ele. E por isso, quando eu sei que ela tem essa emoção, a pessoa, eu improviso, tipo, faço as coisas do Sanji, faço as poses, faço o que ele faz no anime, para incorporar meio, para ver a pessoa, tipo, ficar animada e ter com o próprio Sanji. É isso que eu acho muito massa. Para mim, como cosplay, é um evento muito bom, porque eu posso me vestir assim e viver o personagem que eu amo tanto. E a Nami, ela é uma personagem que demonstra muita força. Ela, quando era criança, ela perdeu a mãe. E nisso, ela tem um sonho dela e eu acho ela muito incrível. Eu, sinceramente, eu me sinto muito parecida com ela, de certa forma. Da coreografia do gênero musical sul-coreano K-pop à feirinha com blusas e acessórios do mundo geek, por todo lado, o Sana era um fornecedor de entretenimento. Como não podia ser diferente, as esculturas do mundo da fantasia atraíam o público e chamavam a atenção dos muitos personagens que por aqui passavam. Aqui a criança vê aquele personagem que está dentro da TV vivo na sua frente. Também até mesmo a voz, porque temos os dubladores. Passou dubladores aqui no Sana, que são dubladores do Goku, do Naruto e muito mais. Então a cada edição a gente vai trazendo dubladores novos, onde nós assistimos aqueles determinados personagens. Em desenho, a gente sabe qual é a voz por trás dos personagens. Então, todo mundo se conecta de alguma maneira, não existe uma sala temática que a pessoa não consiga gostar. O debate maior é qual a melhor sala temática que tem no Sana. Um dos grandes diferenciais do Sana é a capacidade de misturar públicos e faixas etárias. E olha que não estamos nem falando de pessoas do mundo real. Os inúmeros personagens movimentam cada corredor por aqui e estimulam a diversidade do evento. Não é em vão que esse é o maior encontro da cultura nerd do Norte e Nordeste. Até as salas temáticas dos já consagrados sucessos de bilheteria Harry Potter e Star Wars eram lotadas. Segundo a coordenação do Sana, essa já é uma marca registrada do evento.
Só que a diversidade toma de conta que temos várias linguagens e ao mesmo tempo seres humanos que querem chegar ao Sana e ser quem ela é. Muitas vezes na sociedade é muito reprimido, mas aqui o cosplay, o K-pop, toda a diversidade em geral da cultura pop, geek, nerd está aqui presente e o Sana é uma casa, é um berço dessa população. Somadas, as 2 edições do ano passado chegaram a um público de 150 mil pessoas. Nos cálculos dos organizadores, a meta deste ano é superar bastante essa marca. Muito por causa da demanda reprimida desse público de anos de pandemia. A gente veio com muitas coisas mais criativas. As pessoas estavam em casa trancada e quiseram sair de casa de alguma maneira, de uma forma segura, uma forma diferente, mas fez a gente se profissionalizar ainda mais com toda a sociedade. Hoje, o Sana 2024 parte 1, a gente traz uma expectativa ainda maior para que 2024 feche um ciclo com recorde de público. E eu vou descrever o quanto lisonjeado estou de estar aqui, né? E a gente fala agora do projeto TV de Rua, que está em sua 5ª edição. E sobre a ação eu converso com o roteirista Augusto César dos Anjos. Está aqui comigo no estúdio. Augusto, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o espaço. Augusto, falando sobre essa turma, né? Agora a 5ª turma também. E além disso, o trabalho que vocês têm realizando. Para quem está assistindo, para entender um pouquinho desse trabalho que vocês realizam. O TV de Rua ele é um projeto de formação em audiovisual que acontece no interior do estado, especificamente no município de Meruoca. O município de Meruoca está tendo um histórico de produção de cinema já há um certo tempo. Tudo isso começa em meados de 2010, por ali, 2009, quando a gente levou um primeiro curso de formação em cinema para jovens do município. E aí já tinha uma galera que estava produzindo, enfim, e começou a estabelecer uma conexão maior, inclusive com produtores aqui da capital, Fortaleza. E aí, quando foi em 2017, surge o edital Escolas Livres da Cultura, do governo do estado. Uma ação bem interessante de fomento a essa questão da formação. E aí a gente inscreve o projeto TV de Rua, que é mesmo para a juventude mesmo, se integrar na produção audiovisual. E de 2017 para cá, a gente já está com 5 edições. Desse projeto já passaram mais de 100 adolescentes e jovens, muitos dos quais, egressos do TV de Rua, estão atuando hoje na produção audiovisual da região, tanto em produtoras, que Meruoca tem algumas produtoras, inclusive registradas na Ancine. Tanto esse pessoal está atuando nessas produtoras, quanto de forma autodidata mesmo, assim, em freelance mesmo. E atuam em fotografia, em captação de som direto. Então, Meruoca tem esse movimento do cinema, às vezes até surpreende quando a gente conversa por aí, né? Eu participo de muitos encontros aí, inclusive fora do Ceará, e a gente fala, Meruoca, a galera às vezes não conhece, mas está começando a conhecer agora. Conhece mais por estar perto de Sobral, né? Sobral é bem mais famoso, mas o cinema está tornando Meruoca mais conhecida, inclusive em muitos lugares do Brasil. Augusto, e aí como é que a participação são jovens de que idade? Como é que é essa faixa etária que participa? E quanto tempo eles ficam na prática, né? Teoria e prática, como é que é essa duração dessa turma? Geralmente a partir de 14 anos, né? Assim, a idade limite não tem, mas nós não tivemos aluno depois dos 30. De 14 a 29 anos, né? Até pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, acho que jovem vai até aquela faixa ali, mas a maioria está ali entre 15 e 22, por ali. E eles ficam de 3 a 4 meses, geralmente isso pode se estender um pouco mais, mas de 3, 4, já teve edições que eles ficaram 6 meses, com aulas de produção, de fotografia, captação de som direto, acessibilidade, que é um tema muito importante hoje em dia. A gente tem que fomentar a acessibilidade nos produtos audiovisuais, comunicação no audiovisual. E então eles passam por toda essa parte teórica e durante cada disciplina eles vão construindo a parte dos filmes que eles vão produzir na prática. Inicia-se, por exemplo, com a aula de roteiro, aí na aula de roteiro eles vão... Todas as noções do roteiro audiovisual, né, da narrativa, do arco do personagem, jornada do herói, da heroína, esse tipo de coisa mais teórica. Aí eles constroem os próprios roteiros. E aí na aula de fotografia eles vão decupar esses roteiros para ver como é que funciona enquadramento, luz, etc.
Na aula de sons, como é que a gente faz para captar o som direto desses filmes? E aí cada aula eles vão acrescentando noções de como decupar a história, e aí eles têm um dia, ou 2, depende muito do projeto, né? Em que eles vão ter todos os tutores e uma série de equipamentos à disposição, mas os tutores eles ficam ali de longe acompanhando. Eles mesmo que vão operar a câmera, operar o equipamento de captação de som, aí eles têm tudo isso à disposição para captar imagens e sons dos filmes que eles propuseram. E no caso, né, nesse trabalho que vocês fazem lá, né? Tem muita gente aqui de Fortaleza ou só mesmo da localidade? Como é que é essa participação? Varia. Nós tivemos alguns tutores aqui de Fortaleza, sim. Mas a gente também tem muitos professores, muitos tutores que são de lá. Até porque uma galera que já vem... Eu mesmo, como eu tenho uma uma certa experiência já no cinema, inclusive com roteirização, eu ministro a disciplina de roteiro audiovisual, mas nós já tivemos participação de tutores daqui também, até para criar mais um network, né? Criar essa simbiose de conhecimentos, né? A gente sabe que as coisas aqui na capital acontecem de uma forma mais sistemática, até pelo número de produtoras e de oportunidades que tem aqui. Então, a gente acaba criando essa simbiose no interior com participação de várias pessoas, de vários nichos, de várias cadeias produtivas. E nesse ano agora de 2024, vocês estão com essa turma também, né? Já iniciou, vai começar durante o ano inteiro? Como é que está sendo para vocês esse momento agora? Nós estamos com uma turma agora no distrito de Palestina, que é 8 quilômetros da sede de Meruoca. Já tivemos no distrito de Santo Elias, no distrito de Anil. Tivemos uma também online, tivemos na sede de Meruoca. E essa turma agora estão participando ali, acho que de 20 a 25 pessoas, porque varia, algumas aulas vão mais gente, outras menos, né? Mas é em torno de 25 jovens. E essa turma, na verdade, já está se encerrando. Eles já tiveram aulas teóricas ali a partir de, salvo engano, agosto, setembro do ano passado, por aí. E, na verdade, no final de semana passado, nós acompanhamos já a produção de um filme, que resultou das aulas teóricas, já estão captadas as imagens e sons, e isso já vai para a montagem. Que é uma das aulas que tem, que é montagem, que todo esse material que foi captado, eles vão aprender a como montar, né? Então, isso encerra agora em meados de fevereiro, justamente com mais 2 filmes cujas imagens e sons vão ser captados nesse processo. Augusto, e quantos filmes já saíram aí dessas turmas? Olha, deve ter em torno de uns 14, 15 filmes. E podem ser visualizados aonde? Em quais plataformas? Eles podem ser... Tem todos os links no Instagram da Sociedade Coração de Maria, né, que é uma associação com sede em Santo Elias, que ela é responsável pelo projeto, ela que faz essa captação de recursos, né? Inclusive é uma associação que trabalha muito com a agricultura familiar, eles são muito organizados, assim, gosto muito de falar sobre eles, e eles têm também essa pegada da economia criativa. Então você vai lá no Insta deles, Sociedade _ Coracão de Maria, não tem um cedilha, né? E lá tem os links para um canal do YouTube que tem todos os filmes, pode acessar de forma livre. Eu acredito que para eles que participam, né, é um mundo que se abre, né, de conhecimento, de network, e muitos vão realmente trabalhar aqui de forma de profissionalizar mesmo, né? Assim, você já tem resultados de pessoas que participaram, que estão por aí, ficaram aqui ou que viajaram para fora, enfim, que levaram o conhecimento adiante? Claro, a própria coordenadora atual, que é a Nayana Souza, ela é egressa da primeira turma do TV de Rua, lá no Santo Elias. Hoje ela coordena o projeto, ela trabalha com a gente também em outros projetos. E já tivemos 2 alunos, por exemplo, também da turma de Santo Elias, que rodaram com a gente, que a gente tem uma produtora e a gente trabalha muito com documentário, e que rodaram com a gente por todo o estado para fazer o documentário Memórias de Fé. Memórias de Fé na Terra da Luz, que fala sobre rezadeiras, benzedeiras, né, e benzedores do interior do estado, e foram, dentro da nossa equipe, tiveram alunos do TV de Rua. A pessoa que faz fotografia estilo hoje, nessa turma do TV de Rua, é da turma do ano passado que aconteceu no distrito de Anil. E algumas pessoas que trabalham tanto na nossa produtora Argumento, quanto na produtora vizinha, a Promova, que também é uma parceira nossa,
são egressos do TV de Rua. Tem filmes do TV de Rua da edição passada que estão participando de festivais de cinema, inclusive tinha um que eu não vou lembrar o nome agora, mas está sendo exibido aqui em Fortaleza, em algum cineclube. Então, a galera acaba recebendo essa oportunidade de dialogar e, a partir dali, criar canais de conexão que podem ser uma base ali para uma profissão, por que não, né? Augusto, e para quem está assistindo, quer saber mais informações, tanto das turmas como dos filmes, como para saber como entrar em contato com vocês, como é que faz para poder seguir? A gente, hoje é muito comum esse contato pelas redes sociais, né? Você pode entrar em contato conosco tanto pelo Insta da Sociedade Coração de Maria, né? Sociedade_Coracão de Maria, quanto pelo da Argumento Produções, que também é uma produtora parceira, Argumento Produções, lá no Instagram, e fala com a gente por lá e provavelmente a gente está lutando para conseguir mais uma edição do projeto agora para o segundo semestre de 2024. Vamos tentar captar esse recurso para garantir que esse curso permaneça. Tá, joia, Augusto. Muito obrigada mais uma vez pela conversa, pelo bate-papo e até a próxima oportunidade. Até a próxima, então. Valeu. Obrigado. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.